obediência e a unidade. Então, muitas vezes nós pensamos na unidade como um fator em si, sem considerarmos aquilo que está em torno dessa referência à unidade. E uma relação interessante é essa relação entre a obediência e a unidade. Primeiro, uma verdadeira unidade e uma verdadeira obediência. Esses dois conceitos devem estar bem claros para nós. Primeiro, partir da própria unidade da Trindade. Então, nós cremos que Deus unitrino, nós somos chamados a ouvir esse Senhor. Lembrando que, como diz Santo Tomás de Aquino, quando se vai falar do nosso Deus, primeiro se parte da unidade para depois chegar-se à Trindade. Então, isso é necessário para que isso fique claro que é o Deus uno que nós estamos falando. Então, nunca cair em triteísmo ou qualquer heresia que pela história apareceu. E no próprio Shema, então no Deuteronômio 6, 4, 5, ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Essa é uma tradução, mas melhor ainda falar, o Senhor teu Deus é um, porque o Errade é um. E amarás com o ser uno, de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma, com toda a força, com tudo aquilo que somos, mas na totalidade, na unidade, na integralidade do ser. Então, esse amor a Deus, e a nossa vida se torna uma escola disso, dessa tentativa de união nossa para chegarmos à verdadeira união com Deus, que é participar da natureza divina. Então, a unidade da Trindade, o Deus uno e trino, ele é a fonte da unidade. Então, ouvir o que esse Deus tem a falar sempre vai nos unificar interiormente. E o que seria obediência nesse ponto? Então, partir já do Shema, né? Ouvir a voz de Deus, entregar-se a Ele, é obedecer. Então, ouvir a voz, chamou a cola, becola, quer dizer, como está em 1 Samuel 15, 22, porventura quer o Senhor holocausto ou vítima, e não quer antes que se obedeça a sua voz, quer dizer, que se ouça aquilo que vem da voz de Deus. A obediência vale mais do que sacrifício. Então, 1 Samuel 15, 22 vai colocar a obediência acima dos sacrifícios. Então, essa obediência, esse obedecer, vai fazer com que a nossa alma seja, então, um verdadeiro sacrifício a Deus, conforme também em Romanos 12, 1. Tá? Ouvir a voz de Deus e guardar sua santa aliança, conforme Ezequiel 19, 5. Então, obediência é esse ouvir a voz. E esse ouvir a voz, a palavra de Deus é uma, e ela vai unificando o nosso interior. A esse ouvir, a nossa resposta é o amor a partir da total unidade do nosso ser. Porque não se pode servir a Deus e ao dinheiro, conforme Mateus 6, 24. Então, não há coração dividido. Então, uma só coisa é necessária, disse Jesus para Marta. Então, o coração dividido não pode realmente obedecer. E se nós estamos divididos por dentro, como nós podemos trabalhar a unidade fora? Então, o trabalho interior da unidade é o princípio para trabalhar a unidade no exterior. Então, esse trabalho humano, de formação humana, de trabalhar a unidade interior, é extremamente necessário. Lembremos que toda guerra, como nós estamos vendo aí, guerra no Irã, guerra entre Israel e também Estados Unidos contra o Irã, Rússia, Ucrânia, sempre vai nascer do coração humano. Então, toda guerra nasce, como a Segunda Guerra nasceu do ódio presente em Adolf Hitler e em outros, e transformar esse ódio numa matança absoluta. Então, o coração dividido sempre vai trazer divisão fora. E não é a unidade fora que nos dá a unidade interior, é a unidade interior que vai propiciar a unidade exterior, né?
A esse ouvir, a nossa resposta, então, é o amor a partir da nossa unidade do ser. Se o amor é entrega, a entrega tem que ser total, né? Quanto mais integrados e unidos interiormente, mais somos santos, porque aí participamos da natureza divina. Então, nessa medida, participantes da natureza divina não é mágica, tá? Então, é realmente a partir do Deus que é amor, porque se Deus é amor, conforme 1 João 4:8, então nós também devemos participar através desse amor. E esse amor, essa entrega, somente podem ser feitas a partir de um coração unido. Então não existe participação na natureza divina por mágica. Não existe participação na natureza divina por só um querer com a boca. Tem que ser esse coração unificado, totalmente entregue a Deus. Voltando novamente a Marta, Jesus não a repreende porque ela estava ocupada. Jesus a repreende porque ela estava com o coração dividido. O coração tem que estar unificado, inclusive no serviço. Essa palavra obediência, que no nosso caso a língua portuguesa ela é única, no caso da língua grega, que aí nós entramos no Novo Testamento, que vai refletir, obviamente, aquilo que nós vimos no Antigo Testamento, na tradução da Septuaginta. Então, a primeira palavra, que é hupakuo, esse hupakuo, ele é estar, que é hupo, sob, a ouvir. Então, ouvir debaixo de. Então, estar realmente ouvido. Aí, a imagem que vem no nosso pensar é Maria aos pés de Jesus em Lucas 10. Então, esse estar ali realmente procurando a palavra de Deus, procurando aquilo que é verdadeiro. Porque a obediência só pode ser feita na verdade, né? Então não existe obediência na mentira, não existe obediência na falsidade, não existe obediência sem ter esse referencial ao próprio Deus. Quando obedecemos a Deus, e é essa palavra de Deus que estamos procurando, e é ela que nos unifica, né? Algumas passagens aí como exemplo disso. Eles admiravam-se dizendo, quem é esse a quem obedecem até o vento e o mar? Quer dizer, quem é esse a quem se submetem o vento e o mar? Né? Em Mateus 8:27. Em Filipenses 2:12. Portanto, meus caríssimos, como sempre tendes sido obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e com tremor. Não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. O São Paulo aqui na segunda Filipenses 2:12 é consequência de Filipenses 2:8. Ele foi obediente até a morte de cruz, né? Que é rupakos, né? E aqui é rupakuo. Quer dizer, o que São Paulo está falando? Os filipenses foram obedientes a ele, a São Paulo, ouvindo obviamente a palavra de Deus em São Paulo, não só porque São Paulo estava ali. Então essa submissão ela é interior. Então ela vem do coração. A obediência dos filipenses foi autêntica, não foi mentirosa. Porque São Paulo mesmo ausente, eles continuavam obedecendo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. A gente tem o costume de tirar esse no Senhor, e é esse no Senhor que é o mais importante. Pai e mãe pecam, pai e mãe são limitados, e o filho por isso não vai obedecê-lo, mas é no Senhor. Ele vai procurar ouvir aquilo que é voz de Deus na voz dos pais. Quando isso se contradiz de maneira absoluta, como houve vários casos na história, como Santa Bárbara, que foi pelo martírio pela mão do próprio pai, porque ele a entregou. São Tomás de Aquino desobedece pai e mãe, foge, porque ele queria ser dominicano. Então são exemplos de que aí transcende o no Senhor. Então não se identifica mais no Senhor na palavra daquele que manda, e aí vai obedecer o próprio Senhor. Mas são exceções de objeção de consciência, como nós vamos ver depois. Outra palavra que é peito,
que aí o peitomai, que é aí na voz média em que a pessoa ela se convence, né? Peito é ser persuadido, então isso ela se convence de que aquilo é verdade. Então em Hebreus 13:17, obedecei aos vossos superiores e sede sujeitos, porque velam pelas vossas almas, com que há de dar conta delas, para que façam isto com alegria e não gemendo, como com que não são, não seria vantajoso. Então a obediência aqui é essa confiança no superior. Então a pessoa se deixa se convencer e se sujeita na liberdade a obedecer, né? Vós corrieis bem na vida cristã, no caso, né? Quem vos impediu de obedecer à verdade? Aqui é toda aquela persuasão de que os judaizantes que queriam convencer os gálatas a se circuncidarem, né? Então São Paulo vai obedecer, vai falar o quê? Quem que vocês devem obedecer, a mim ou a eles? Vocês têm que obedecer à verdade. E aí ele prova e comprova pela carta aos Gálatas qual é a verdade, né? Então esse obedecer à verdade, então eles se deixam convencer não por força de poder, mas pela verdade. Então verdade e obediência, elas andam juntas. Com efeito, quando pomos freio na boca de cavalos, para que nos obedeçam também os governantes, governamos todo o seu corpo. Então, da mesma forma, aqui os cavalos aqui são, Tiago 3,3, são conduzidos aí, persuadidos a obedecer, né? E aí nós deveríamos ter essa administração no nosso próprio corpo. Outra palavra, rupotasso, né? Sujeitar-se, colocar-se debaixo de. Então, esse movimento de se colocar abaixo de, né? Embora o foco aqui seja submissão voluntária a uma ordem, o resultado prático, obviamente, é a obediência, porque isso seria a essência dela. Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as existem, foram instituídas por Deus. Então, estar sujeito a, aqui não está a palavra obediência, por exemplo, mas é óbvio que é obediência, né? Então, essa obediência de se colocar rupó, se colocar sob, sede sujeitos a Deus, resistir ao demônio e fugir deles, como Tiago 4,7. Então, essa é a mesma coisa, se colocar debaixo do próprio Deus. Sede submissos a toda instituição humana, 1 Pedro 2,13. Então, novamente, não está a palavra obediência aqui, mas sede submisso aqui, obviamente, seria obediência. E aqui que nós queremos nos deter é peitarqueo. Então, esse peito, como nós vimos, que é se deixar convencer. E o arqueo, de arqué, que é governo, né? Que é aquele que é começo, aquele que é cabeça, aquele que é princípio, né? Então, se deixar convencer por aquele que governa. Então, vamos pegar algumas palavras para depois entrar naquilo que nós queremos pensar mais detidamente. Atos 27:21. Estamos todos há muito tempo sem comer. Paulo, em pé, no meio deles, disse: convinha, meus amigos, segundo o meu conselho, não ter saído de Creta e evitar perigo e dano. Esse meu conselho aqui é realmente estar convencido de, né? Adverte-os que sejam sujeitos a magistrados, Tito 3:1. Então, esse submeter novamente. Atos 5:29 e 32 é o que nós queremos nos deter. Pedro e os apóstolos responderam: deve-se obedecer antes a Deus que aos homens. No 32, e nós somos testemunhas que essas coisas, assim como o Espírito Santo dado por Deus a todos que obedecem. Qual que é o contexto que está acontecendo aqui? Então, o Sinédrio havia proibido expressamente deles encher Jerusalém com a doutrina do Nazareno, que no caso é o próprio Jesus. Deus, por outro lado, envia os apóstolos para pregar todas as palavras dessa vida. Então aqui nós estamos num conflito. Ao mesmo tempo, a autoridade, porque o Sinédrio é a autoridade. Então a autoridade manda, não pode pregar.
Por outro lado, Deus, todas as palavras de vida vocês devem pregar. Como sair disso? Né? Então o texto aí estabelece, quando a lei humana contradiz o imperativo divino claro, a lealdade do crente permanece ser com Deus, mesmo que implique sanções civis. Saindo daqui para depois voltar, lembremos da questão de tirar a vida de um feto. Então, se você é médico, aí vai ter a questão da objeção de consciência, porque, apesar da lei obrigar, a minha consciência, o meu ser em Deus, me proíbe de assassinar, de matar ou de fazer algo com um feto. Então, eu não posso cair nisso, tá? Então, por isso, essa objeção. Aqui, no caso, é a mesma coisa. Então, a obediência não seria uma rebeldia anárquica, mas um compromisso com a verdade. Eles eram fiéis aos fatos. Aí que eu quero me deter. Por quê? Em nome dessa hipótese da objeção de consciência, muitos vão contra o Papa, por exemplo. Muitos vão contra a igreja. Não, Lutero fez isso. Então, nós somos aqueles que possuem a verdade. E a verdade está em nós, então nós devemos defendê-la. A questão é fato, tem que ser muito bem objetivado isso. E todo subjetivismo deve ser tirado daqui, porque senão nós caímos em uma questão pessoal. Então eu levo uma questão pessoal e coloco ela como vontade divina. Então tem toda uma igreja falando que não. Tem toda uma realidade eclesial falando que não. Aí você fala, não, eu sou dono da verdade, então não cabe algo aqui. E em nome disso aí pode surgir o contrário. Você quer a unidade, você vai trazer a divisão, tá? Não podiam deixar de falar da ressurreição porque eram testemunha dessas coisas, dos fatos. Então muitos apelam a Santo Atanásio, né? Porque Santo Atanásio, diante de Ario, que professava que Jesus não era Deus, ele ficou sozinho, então muitos nós sozinhos. Só que Atanásio estava com a igreja de Roma, estava com a igreja. Então tomar cuidado em ser paladino de uma verdade que você pode estar sendo realmente teimoso e aí causar a divisão, né? Tanto que o texto afirma que Deus concede o Espírito Santo aos que lhe obedecem, né? E a obediência vai passar por essas instâncias, né? Sugerindo que a obediência é uma pré-condição, ao mesmo tempo resultado da presença divina. É pré-condição e consequência. Então a obediência tem que estar no começo, no meio e no fim. Ela tem que estar como como vontade, como disposição, e não falsa disposição. Ela tem que estar no meio, quer dizer, no processo todo, e ela tem que estar no final. Então esse seria o caso. Os apóstolos aceitam então as consequências dessa obediência, que é sofrer a perseguição e a prisão. Então eles arcam com isso, né? E aí o texto não para. O texto ele vai continuar com Gamaliel. E Gamaliel ele se torna aí essa busca de discernimento. Então ele vai falar, ele volta aos fatos, Gamaliel. Se essa obra vem de Deus, vocês vão lutar contra o próprio Deus? Se essa obra é dos homens, ainda ele pega teudas e exemplos históricos, novamente ele se volta aos fatos para falar. Vai acabar por si mesma. Então nós devemos sempre buscar a verdade, não uma verdade teórica, nem uma verdade baseada no nosso fígado, nem uma verdade baseada em elucubrações, mas é o fato. Porque Deus continua falando na história. Deus continua intervindo na história. Então ele vai mostrar qual é a sua vontade. Então essa objeção de consciência, aquilo que contrapõe verdadeiramente a Deus, né? Que é a busca de uma fidelidade espiritual. Então discernimento teológico, profético e histórico para obedecer a Deus. Vamos lá, esse discernimento de Gamaliel. Primeiro, ele é teológico.
Então Gamaliel coloca Deus no lugar dele, coloca os homens no lugar dele. Profético, porque aí é iluminado pelo Espírito, então não pode ser carnal. E histórico, fatos, fatos, fatos. Então a unidade ela deve estar atrelada à realidade objetiva, tá? E no caso aí a obediência. Obediência é unidade. Então a obediência objetiva que leva a uma unidade objetiva, né? Obedecer traz sofrimento, como trouxe aos apóstolos, né? E pode ser um selo da autenticidade para a fé. E aí, no caso, é obediência ao próprio Deus. Então, voltando àqueles que são obrigados por lei a ter a vida de um feto. Então, eles sofrem, podem até perder o emprego, perder a carteira, perder tudo. Mas eles preferem obedecer antes ao próprio Deus. A vivência cristã encontra o seu fundamento e modelo nessa unidade da perfeita Trindade. Essa comunhão não é apenas um ideal abstrato, mas uma realidade acessível ao fiel por meio da graça da unidade, que é infundida em nós primordialmente pelo batismo no Espírito. Então, o batismo no Espírito vai nos trazer a verdadeira disposição de obediência para trazer a verdadeira unidade. E novamente, que tem que ser concreta, porque a Trindade é concreta, né? Integração pessoal. Então, primeiramente, o Espírito Santo nos dá a integração pessoal, como nós falamos. Segundo, que leva à comunhão comunitária. Não há comunhão comunitária sem comunhão interior. A gente não seria muito certo falar comunhão interior, mas comunhão entre vontade, memória e a nossa inteligência tem que ter seu corpo uno. Temos que ter unidade para promovê-la fora. Então a integração pessoal promove a comunhão comunitária, tá? Como concretizar essa unidade para que a unidade entre nós deixe de ser um conceito e se torne consciente e real? Ela deve ser pautada em dois pilares práticos. Uma obediência a Deus, que é o conhecimento da vontade divina, mas aí tem que entrar no discernimento de Gamaliel, né? Como norte para os membros do corpo de Cristo. Então não pode ser uma obediência a Deus, nem orgulhosa, eu possuo Deus e o resto não tem, e nem fingir que Deus não existe. Então tem que ser algo de busca, de um darash verdadeiro da vontade de Deus, né? E o discernimento da hierarquia. Então aí a submissão à hierarquia, a busca dela, faz parte do processo. Então lembrar lá de Atos 15, São Paulo e Barnabé vai a Jerusalém buscar as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, para buscar qual é a verdade. E consegue. Então esse jogo é que vai trazer a verdadeira unidade. Nem só eu vou obedecer a Deus, o Deus que há em mim e passar em cima de toda a autoridade, seria errado. E nem um subservientismo, uma subserviência que me leva a simplesmente jogar Deus fora. Então, o equilíbrio aí da obediência à unidade está aí, mediada pelos fatos, mediado pela profecia, mediado pela própria ação do Espírito, mas Deus vai falar e aí a gente tem que ouvir, tá? Por isso também muita paciência nesse processo. Dessa forma, a experiência do Espírito Santo deixa de ser um evento isolado, né? Não só um sentimento qualquer, e passa a ser o motor da vida em comum, organizada e verdadeiramente trinitária. Então, aí o batismo no Espírito me leva a uma verdadeira obediência, porque esses apóstolos são baseados no Espírito. Então, eles estão conscientes do que eles estão fazendo. Mas reparem que é passo a passo para chegar na verdade. Tanto que eles se alegram por serem castigados. Porque eles sabem que eles estão na verdade, mas uma verdade discernida. Então, peçamos a Deus que, qual a palavra-chave aqui? São os fatos, é a verdade, que Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, nos ajude a ter um processo de discernimento verdadeiro no Espírito, para obedecer e para ir propiciar a unidade, né? Os Gamaliéis de hoje estão aí, que é aí a própria hierarquia, e nós vamos procurando aí
a verdade, obedecê-la para propiciar a unidade. Então peçamos a Deus, o Espírito Santo, que nos leve a uma verdadeira obediência, a uma obediência à verdade, que nos leve a uma verdadeira unidade, uma unidade na verdade. Que Deus nos ajude.